Fala, fiel, o vídeo de hoje tá recheado de informações quentes sobre o Corinthians. Vamos falar sobre a possível saída de Yuri Alberto. O staff do Yuri Alberto está pela Europa e deve chegar uma proposta, dessa vez, extremamente tentadora para Yuri Alberto, vindo da Inter de Milão. Um novo reforço muito próximo de chegar. Yo que fue electo el mejor lateral en 2 veces, en 2 Copas Libertadores seguidas. Que sí, un buen lateral y está acostumbrado a jugar en time grande também. Ação por empréstimo do lateral esquerdo argentino Fabrício Angileri. E uma bomba sobre a patrocinadora do clube, então já deixa o like e vem comigo. Para falar o seguinte, para falar que o Corinthians está negociando a contratação de um lateral esquerdo. É isso mesmo, o Corinthians negocia a contratação por empréstimo do lateral esquerdo argentino Fabrício Angileri, de 30 anos, jogador que é do Getafe da Espanha. Esta é a informação deste sabadão, o Corinthians tentando a contratação do Fabrício Angileri, por indicação do técnico Ramon Dias, lateral esquerdo argentino. O Corinthians entende, o técnico Ramon Dias entende que a lateral esquerda é a posição carente no Corinthians. O lateral esquerdo também possui propostas de outros clubes. E o acordo entre Corinthians e o Angileri ainda não foi sacramentado, mas está bem encaminhado. O Corinthians precisa registrar o Angileri no boletim informativo diário da CBF até o dia 28 de fevereiro, quando fecha a janela de transferências no Brasil. Então o Corinthians tem uma certa pressa para tentar a contratação de um lateral esquerdo. Essa não é a primeira vez que o Corinthians se interessa pelo lateral esquerdo de 30 anos. Em setembro de 2024, o Corinthians tentou fechar a sua contratação já na reta final da janela de transferências, mas acabou esbarrando no curto prazo para firmar o acordo. O Angileri começou a carreira dele no Godoy Cruz, da Argentina. Depois ele foi para o River Plate, jogou no River Plate da Argentina em 2019, onde permaneceu até 2022. Lá no River Plate da Argentina, ele se destacou, sendo titular nos títulos do Campeonato Argentino, Copa Argentina, Supercopa Argentina e Recopa Sul-Americana. Então ele é multicampeão pelo River Plate, foi titular em títulos importantes jogando pelo River Plate. E depois ele foi para o Getafe da Espanha. No Getafe da Espanha, ele revezou entre a posição de titular e a posição de reserva nas temporadas de 2022 e 2023 e nas temporadas de 2023 e 2024. 15 jogos como titular na primeira temporada e 12 jogos como titular na segunda temporada. Ainda não entrou em campo este ano. Este ano ele perdeu a posição e está no banco de reservas. Se for contratado pelo Corinthians, o Angileri passa a ser a quarta opção para a lateral esquerda corintiana em 2025. Atualmente, o Hugo é o titular da posição. O Hugo é o titular da posição do Corinthians, ganhou a posição do Matheus Bidu. O Hugo jogou os últimos clássicos contra o Palmeiras e também contra o Santos. O Matheus Bidu perdeu a posição para o Hugo. Tinha ganhado a posição do Hugo no Campeonato Brasileiro e acabou perdendo novamente a posição do Hugo. O Matheus Bidu é o substituto imediato, portanto, os dois brigam pela titularidade na lateral esquerda e tem também como opção o Diego Palacios. Mas o Diego Palacios pouco tem sido aproveitado pelo técnico Ramon Dias. E além desses profissionais, tem o Denner ainda de 16 anos, que vem treinando com o time
principal jogador que que jogou a Copa São Paulo de Futebol Júnior, mas está sendo negociado com o Chelsea da Inglaterra. Portanto, o Corinthians está negociando a contratação de um lateral esquerdo. O Corinthians não está satisfeito com a posição de lateral esquerdo. Agora, é evidente que com a contratação do Angileri, alguém deve ser negociado. O Corinthians não vai ficar com 4 laterais esquerdos, 4 jogadores para posição. O Corinthians provavelmente vai negociar, um deles deve ser negociado, portanto. Olha aí, mais um nome surgindo no mercado para reforçar o elenco. O Angileri é um lateral de passagem por clubes importantes e pode ser uma boa opção para fortalecer o setor defensivo do Timão. Boa noite, Matheus Quintino. Boa noite. Hoje pela manhã, pela tarde, saiu uma informação que o Corinthians estaria negociando com o lateral esquerdo, Fabrício Angileri, A gente tem um jogador argentino. Eu quero saber se vocês podem falar sobre esse atleta, se de fato tem um interesse. E se, por acaso ele vir, o Corinthians falando com 4 laterais, se vocês pretendem realmente liberar algum dos laterais. Eso hasta que no se concrete, ¿no? Y eso se fala siempre internamente. A gente está buscando opciones siempre, con Fabinho, la gente de Scouting, el presidente, siempre buscamos opciones, pero eso hasta que no se concrete, ahí tiene que concretarse un par de cosas, más. Y después la briga, como siempre, va a ser entre ellos, no depende, no, y siempre el jugador que quiere estar y que quiere brigar depende siempre de él. No podemos ayudar en lo táctico, en lo físico, en lo psicológico, para después el jugador que tiene que responder y defender su vaga es individual. Entonces, yo que eso está falado internamente y el día que acontezca la noticia va a salir. Sí, fue yo que fue electo el mejor lateral en 2 veces, en 2 Copas Libertadores seguidas. Yo que sí, un buen lateral y está acostumbrado a jugar en Chimi Grande también, que jugó uno de los más grandes del mundo, que en River Plate, y claro, lo conocemos porque jugó en casa, entonces yo normalmente lo conocemos. Sí, pero yo voy a agregar algo, que siempre en los equipos grandes, cuando pasa situaciones de esta manera, lo que pasó Corinthians, salir del rebañamiento y estar ya compitiendo para nivel internacional, el equipo por momento hay jugadores que hay que reforzar, porque la presión va a existir para el club, para nosotros. Sabemos que Corinthians está pasando un momento complicado, difícil, pero nosotros lo entendemos. Pero también hay momentos que hay que hacer el esfuerzo para seguir siendo competitivo, siendo grande, porque Corinthians es muy grande y la exigencia es para nosotros, para todo el mundo. Pero bueno, hay que seguir luchando y seguir creciendo con los jóvenes que tenemos también. A notícia que eu tenho, Mano, Michel e Matheus, é o seguinte: o staff do Yuri Alberto está pela Europa e deve chegar uma proposta, dessa vez, extremamente tentadora para Yuri Alberto, vindo da Inter de Milão. Segundo a informação que eu tive, é que deve chegar nos próximos dias uma proposta milionária da Inter de Milão para o Yuri Alberto para ir embora em junho. Que é a principal janela, é a troca de temporada. E vou te falar, e se chegar, adeus. Tem que ir embora, pô. Europa, Inter de Milão, tem que ir embora. Um jogador que teve altos e baixos... A próxima convocação da seleção, quando que é? Agora, é. Quando que é? Março. Então, precisa ver se ele já não vai nessa convocação também. Porque cara, tem um rumor forte. Benja, eu acho assim, é um que jogador... o Yuri Alberto vai para essa convocação é um jogador que é amado e odiado. Muitas vezes. Você sabe disso. A gente já falou muito, a gente já cobrou muito ele aqui. Então, acho que, cara, se ele tiver uma oportunidade Itália e Inter de Milão, com certeza, se a proposta for tanto boa pro clube e pro jogador, é difícil ele não ir. É que aí eu acho que muda um pouco o cenário, Benja. Eu só vou repetir, mano, porque só para daqui a pouco os caras vão deturpar, que eu já falei que já tá vendido. Eu falei,
deve chegar nos próximos dias uma proposta milionária da Inter de Milão para o Yuri Alberto ir embora em junho. Ela já chegou? Não. Olá. Ela não chegou. Olha lá, o Edinho. O Edinho. Tem proposta da Inter de Milão? Acaba de os próprios caras da casa. Agora já nem dá, já vai virar meme. O Ben já tá printado. Obrigado, Edinho. O que eu vou repetir, Edinho. Ele começou a falar, eu só tava Eu não falei que tem a proposta. Eu falei, o staff do Yuri Alberto está na Europa. E pelo que eu apurei, deve vir nos próximos dias uma proposta milionária da Inter de Milão para o Yuri Alberto, para o Corinthians, para ir embora em junho. Ele já coloca. Daqui a pouco ele põe bem, já diz que está vendido. Já põe as cifras. Eu não falei nada disso. Mas a proposta para o Yuri aí, se vier essa daí da Inter, bem, já muda um pouco o cenário. Porque quando a gente falava de campeonato inglês, a gente estava falando de times aí que estavam do meio de tabela para baixo ou beirando zona de rebaixamento. Mas você, a Inter de Milão, ainda é o primeiro escalão do futebol europeu, não é mais? Então, Benja, hoje, se você for analisar, comparar com o Real Madrid, com o Barcelona, com o Bayern de Munique, com o City, não é o primeiro patamar. Mas hoje a Inter no futebol italiano é uma das grandes ali. Você tem ali o Atalanta que está bem, o Napoli está bem, a Inter está ali brigando. A Inter está melhor do que, por exemplo, a Juve e o Milan. Então, nesse ponto, cara, para o Yuri Alberto, é mais vantajoso. E hoje, para um time que está brigando, mesmo que seja aí um futebol italiano que hoje não é o principal da Europa, mas pelo menos é um time de ponta dentro do futebol italiano, do que tentar ir para o inglês, que é um futebol de ponta da Europa, mas um time que está brigando para não cair. Entendeu? Então, nesse caso, Michel, acho que acaba fazendo um pouco mais de sentido. Mas eu dosaria um pouco mais se eu fosse o Yuri Alberto, cara, porque é difícil você falar não para um futebol europeu. Mas a projeção que ele teve ano passado, jogando com o Memphis e com o Garro, porra, é um trio, Benjamin, que vai deixar o Yuri Alberto muito em evidência no futebol brasileiro. Demais, demais. Porque são 3 caras ali que tem muita qualidade técnica e o Yuri vai ser servido e municiado pelos dois o tempo inteiro. Mas é o que eu falei, cara, eu não posso fazer conta com o dinheiro alheio. Se o técnico e o auxiliar do Corinthians já falaram bem do jogador, é porque a negociação deve estar muito bem encaminhada. Agora é esperar para ver os próximos capítulos. E para fechar com chave de ouro, uma grande novidade fora das 4 linhas. A patrocinadora Master do Corinthians vai fazer uma doação milionária para a campanha do Neoquímica Arena e isso pode ajudar bastante no pagamento do estádio. Então, bora acompanhar essa informação. Fala, corintiana da gente fina do canal, chegando aí com boas notícias para a gente continuar aí esse noticiário do Timão. Falar da patrocinadora Master do Corinthians, que fez uma doação aí de 500 mil para a campanha da Doi Arena. E, galera, um ponto interessante aí da matéria que a gente vai destrinchar é que a patrocinadora também prometeu para o próximo jogo, que vai ser pela Libertadores na quarta-feira, uma doação de 300 mil a cada gol que o Timão fizer. Então, torcer para o Timão golear aí e para a gente conseguir aumentar bastante aí o valor arrecadado para a doação da Arena. Vamos destrinchar essa matéria, vamos falar também de uma situação envolvendo aqui o Corinthians e o zagueiro João Pedro, que tem aí uma possível renovação com o time. Já falado aí no vídeo dessa situação também do lateral argentino que tá para chegar aí no Corinthians e algumas outras informações também importantes do Timão. E a gente vai continuar aí com essas duas baitas informações, uma envolvendo a campanha da Doi Arena e também envolvendo aí o próximo jogo do Corinthians, atrelado ao próximo jogo do Corinthians contra o Universidade Central da Venezuela na quarta-feira. Corinthians aí podendo chegar aí a um valor recorde aí em arrecadação para Neoquímica Arena, que já chega aí a um valor de 36 milhões aí. Então os valores aí com esses pagamentos que a Esportes da Sorte pretende fazer deve já ultrapassar os 37 milhões e com o jogo da quarta-feira a gente pode aí aumentar mais aí esse valor arrecadado. Vou ler aqui um pedacinho da matéria para vocês entenderem essa situação e depois a gente vai para essa situação do João Pedro. Também falar para vocês, galera, tá aí, vou deixar aí para vocês aparecendo o link do meu outro canal e lá eu faço vídeos relacionados ao Corinthians, mas de um formato diferente, trazendo informações diferentes. Lá não é muito voltado para noticiário, é mais para curiosidades mesmo do Corinthians. E tem um vídeo legal aí da festa do Memphis que teve, e eu vou deixar aí para vocês o link, quem puder dar uma força lá, assistir o vídeo que tá legal também, se inscrever no canal lá, que logo a gente vai estar trazendo
mais coisas por lá também. A princípio é um vídeo por semana, aos domingos sai um vídeo lá sempre bem interessante de alguma coisa envolvendo o nosso Coringão. Bom, falar aqui dessa matéria rapidinho. O Corinthians teve um empate com a Portuguesa, né? Jogou ali o time misto do Corinthians, que vinha vindo muito bem esse time, de vitórias, empates. Eu acho que esse time não perdeu, esse time misto. Não perdeu, porque a gente perdeu só o jogo contra o rival e era o time titular. O time misto do Corinthians ainda não perdeu nenhum jogo. Fez um segundo tempo interessante, teve alguns momentos interessantes no jogo. O Thales Magno fazendo a diferença, né? Eu acho que o grande ponto a se citar do jogo é o Thales Magno, mas de forma geral o Corinthians aí teve algumas más atuações na partida, então coisas a se ajustar. O foco é no jogo agora da quarta-feira, né? E falando aí também dessa situação envolvendo o jogo da quarta-feira, tem a patrocinadora Master do Corinthians, que fez aí uma doação de 500 mil para a campanha da Neoquímica Arena, e o interessante disso tudo é que, além dessa doação aí, que a patrocinadora já fez a promessa de ser feita, tem uma outra situação que está envolvendo esse jogo contra o Universidade Central da Venezuela, primeiro jogo do Timão aí pela fase da pré-Libertadores. Pera aí, galera, deixa eu só fechar um negócio que abriu aqui e me complicou. Beleza. Então vamos lá. Falando aí a respeito dessa situação da publicação que ela fez a respeito do próximo jogo do Corinthians, que é envolvendo o Universidade Central do Chile, da Venezuela, na quarta-feira, dia 19. Então a empresa prometeu aí fazer uma doação de 300 mil a cada gol que o Corinthians fizer na partida. Então, bem interessante esse engajamento que a patrocinadora está fazendo a respeito aí da doação da Arena. Vou até colocar um trecho do Memphis falando lá para Gaviões a respeito da questão da doação, interessante. Acho que a gente tem que sempre reforçar, porque é um negócio bem legal que a torcida do Corinthians está fazendo, e os valores também estão ficando bem interessantes. Já está em 36 milhões aí, vai chegar a 37 com esses $500 mil que a patrocinadora já vai depositar, e pode aumentar ainda mais com o Corinthians goleando. Tomara que goleie a Universidade Central, que o Memphis, o Yuri façam bastante gol para a patrocinadora ter que abrir os cofres aí e completar mais aí a nossa doação para a Arena. Beleza, galera? Vamos falar aqui rapidinho do João Pedro, né? João Pedro, que tem ganhado espaço no time do Corinthians, e o Corinthians ele sinalizou o interesse de renovar com o zagueiro, que tem já um contrato até o final de 2026. O defensor tem sido destaque do Timão nesse começo de temporada, ganhou vaga no time titular do Ramon Dias, e a gente tem aqui essa reportagem de apuração da Gazeta Esportiva, que o Corinthians não chamou ainda o staff do atleta para tratar da extensão do vínculo, mas a tendência é que isso ocorra em breve. A renovação é vista como positiva pelo lado do atleta, tendo em vista que o João Pedro tem um salário considerado baixo pelo seu status atual no time. A multa rescisória do jogador, que já teve seu contrato estendido em maio de 2024, está avaliada em 100 milhões de euros. A multa é boa, 598 milhões de reais, e a Gazeta ouviu que o staff do atleta tem sido procurado por clubes e empresários, mas o zagueiro está focado aí em continuar no Corinthians nessa temporada. Os representantes entendem que não é a hora de João Pedro aproveitar esse momento aí, se consolidar no time, e o empréstimo que ele teve aí, né, com o Ceará em meados de 2024 foi importante para o zagueiro, voltou aí agora e tem ido muito bem. Tinha sido o João Pedro também, né? João Pedro também, né, que foi para o Benfica. É isso, não é? João Pedro, que era zagueiro também, tinha sido emprestado, veio, fez um bom campeonato pelo Corinthians, ainda com o Vitor Pereira, se eu não me engano, e depois foi para o Benfica. Mais ou menos uma história parecida. Aí o zagueiro foi emprestado para o Ceará, ficou lá uma temporada, voltou muito bem, já é titular no Corinthians. E aí uma frase do Augusto Melo para encerrar esse assunto aqui envolvendo o João Pedro. Abre aspas para ele:
Quando emprestamos ele, deixamos claro que era para ele ter uma rodagem, pegar bagagem. O que foi que aconteceu? A gente tinha necessidade de um zagueiro pela esquerda e o João Pedro está suprindo muito bem. Ele é uma realidade, disse o presidente Augusto Melo em entrevista recente ao portal do R7. Então tomara que o Corinthians consiga aí, né, fazer a renovação com o zagueiro. Parece que é de interesse de todas as partes e quando é assim fica mais fácil de negociar. O menino tem futuro, é um bom zagueiro sim, tem alguns pontos para melhorar, lógico, normal, faz parte, é assim mesmo, mas tende aí a ser um baita de um zagueiro, já é um bom zagueiro, tende a ser um baita de um zagueiro no futuro. Beleza, galera? Essas as informações do Timão para vocês aí de hoje, domingão. Gravando encerramento, 3, 2, 1, gravando. E aí, fiel, o que acharam dessas novidades? Yuri Alberto deve sair ou ficar? Angelieri é um bom reforço para lateral? Deixe as suas opiniões nos comentários. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Até a próxima, valeu e vai Corinthians!